Cícia, eu gostaria que você começasse falando um pouco da tua infância, teu nome, de onde você é, como é que foi a tua descoberta da sexualidade, como é que foi com a família. Bom, eu sou do interior de Minas, cidadezinha pequenininha, de 25 mil habitantes, Aimorés, divisa de Minas com o Espírito Santo. Eu nasci na roça, no interior, numa fazenda. E comecei a me descobrir como pessoa homossexual a partir dos meus 10 anos. Eu percebi de que algo estranho acontecia com a minha sexualidade. Mas até então era muito difícil para mim entender, porque não se falava no interior dessas coisas. E quando vim para a cidade trabalhar aos 13 anos, é que eu tive o primeiro contato com pessoas que conheciam a população LGBT, e quando iniciei meu tratamento de hormônio aos 12 anos, trabalhei muito em padaria, na roça. Eu não tive uma infância como hoje as outras crianças têm. Naquela época a gente tinha tarefas desde os 7 anos de idade. Meu relacionamento com a minha família também era bastante agradável a partir do momento que eu comecei a me identificar e mudar minhas vestes para me transformar. Aí já começou um pouquinho a complicação, porque eu venho de uma família evangélica e a minha família começou a me entender que eu era uma pessoa de transtorno mental, me trouxe para Belo Horizonte. Eu fui tratada no Galgo Veloso como uma pessoa doente mental, já levei muito choque. Isso em que década, mais ou menos? 71 eu tive o meu primeiro internamento aqui no Galgo Veloso. Aí, com muita dificuldade, os psicólogos chamaram meu pai e minha mãe, conversaram com eles e eles começaram a entender da minha condição, né, de pessoa trans. Naquela época eu ainda não era uma pessoa trans. Eu passei por todo o perfil. Eu iniciei menino, criei uma personalidade gay e fui me transformando, cultivando essa minha identidade. Aos poucos ela foi construída com hormônio, com comportamento, vendo as pessoas trans mais idosas. Indo para Vitória, a gente também conheceu uma pessoa que veio do Paraguai, a Laira, né, que trouxe para a gente bastante vida trans para a gente. E aí a gente começou nessa construção de pessoa trans. Lá em Vitória também eu conheci a Nick, nós temos mais ou menos a mesma idade, diferença muito pouca. E naquela época era até bastante legal ser pessoa trans, porque tinha menos drogas. Hoje eu vejo um pouco mais complicado na prostituição, um pouco mais da violência. Naquela época, apesar de sermos criados na ditadura militar, a repressão que a gente sofria era da polícia, mas não tinha essa repressão da sociedade. A gente conseguia trabalho em casa de família, mesmo na prostituição não se via matar travesti. Hoje é um mundo um pouco mais violento. Como é que foi o processo de transformação corporal? Foi em 70? Primeira parte de 70? Na primeira, em 73 eu já comecei a perceber que o hormônio fazia efeito, eu já tinha um pouquinho de seio, os pelos começaram a se inibir, a minha voz também eu percebi. Eu comecei a ficar satisfeita com o tratamento hormonal. Eu fiz também um tratamento com depilação definitiva no Rio de Janeiro, ali no Lago da Machado. Tinha uma clínica ali chamada Estela Depilação. A gente ia de Vitória para lá uma vez por mês. Depois vim para Belo Horizonte, continuei nesse tratamento. Mas a minha transformação mesmo, eu levei 10 anos para perceber assim. Hoje eu sou uma pessoa trans, realmente. Isso eu comecei a perceber aqui em Belo Horizonte. Em Vitória era tudo muito legal, muita vida, muita praia, mas aqui em Belo Horizonte exigia um pouquinho mais que a gente tivesse adequada, a concorrência era maior, já existia mais pessoas travestis aqui na rua.
Então aqui, quando eu vim para Belo Horizonte em 80, eu percebi de que precisava dar uma sacudida naqueles marcadores masculinos, e aí a partir de 80 eu me senti uma mulher trans realizada. E aí, como é que você entra para a militância, para o ativismo? Como é que é esse processo? Luiz, se você quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? Na verdade, eu percebo assim que a gente já é ativista desde sempre, porque nós, pessoas trans, estamos sendo muito solidárias uma com a outra. Quando uma está precisando, a gente está apoiando para levar o médico. Isso também é ativismo, isso também é militância, mas o ativismo mesmo assim, mais centrado, foi após o meu diagnóstico de HIV/AIDS. Eu tive aqui em Belo Horizonte, que é chegada da Europa em 1991. Eu chegando aqui no Brasil, porque numa dependência química de heroína, com sorologia positiva há 4 anos, vindo de Portugal, e eu fui para o GAPA, o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, e lá o grupo me acolheu, e dentro das reuniões que tínhamos de autoajuda, reunião de convivência, oficinas de tapete arraiolo, e ali a gente foi conhecendo pessoas LGBT mais instruídas na militância, e ali surgiu um grupo chamado Previna na Prostituição. Eu fui capacitada pelo GAPA e comecei a trabalhar nesse projeto. Depois, da Copa de 94, eu viajei para Uberlândia e fui acolhida numa casa de apoio. Nessa casa de apoio eu já comecei a ser agente multiplicador de saúde e cidadania, fazendo palestra nas empresas doadoras da casa de apoio, e tudo um pouco lento, mas em Brasília as coisas aperfeiçoaram. Chegando em Brasília, eu encontrei uma amiga minha no Rio Grande do Sul, Charlotte da Mata, que a gente havia se conhecido em Barcelona, e essa pessoa trans foi a primeira pessoa que eu vi ter a coragem de assumir a sorologia positiva na Europa, no meio de todas as outras, e trabalhar com toda a sua beleza feminina, cabelos longos, pernas bonitas. Ninguém acreditava que ela era uma pessoa soropositiva, porque até hoje, mesmo depois de 28 anos de sorologia positiva, ela ainda continua uma senhora muito bonita. E a gente esteve na Europa um tempo junto, e eu também contei para ela que era também uma pessoa soropositiva, e quando foi em 2006, nós nos encontramos no Distrito Federal. E lá no Distrito Federal, tanto eu como ela fomos convidadas pela Secretaria de Saúde para trabalhar no programa de redução de danos. Nós fomos capacitadas pelo programa de redução de danos. E... Dá um tempinho? Não, pode continuar. E trabalhamos. E percebemos que no Distrito Federal existia essa lacuna, não tinha um movimento específico para tratar as políticas públicas deste público de travestis e transexuais. E como nós conseguimos ter um conhecimento muito grande com todas as secretarias, Secretaria da Mulher, Secretaria da Justiça, em Brasília, esse acesso às secretarias, acesso à justiça e a direitos, isso é mais fácil. A gente entra no Senado, entra na Câmara, é tudo muito prático em Brasília. Você lembra quando foi a tua ida para Brasília? Olha, Brasília eu sempre tive, desde 80 eu ia para Brasília, voltava para Belo Horizonte, ia para Brasília, voltava para Belo Horizonte. Depois que eu voltei da Europa em 91, fiquei um bom tempo aqui, fiquei 4 anos aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte eu fui no final de 94 para Uberlândia. Em 95 eu fui para Brasília e encontrei com a Charlotte em 96. Trabalhamos 2 anos na Secretaria de Saúde como redutoras de dano, no programa de redução de danos, e começamos a pensar em uma criação do movimento
para trabalhar as questões das políticas públicas para travestis e transexuais. E em 2008 nós fizemos a ata de fundação da Nave Trans, Associação do Núcleo de Apoio e Valorização à Vida de Travestis e Transsexuais do Distrito Federal e em torno. Então o meu reconhecimento mesmo na militância veio em Brasília. Foi quando, no primeiro encontro nacional em 2009, eu reencontrei com a Nick no Rio de Janeiro. Ela já tinha participado de alguns outros encontros, né, Nick? A Nick já tinha um nome já mais reconhecido aqui em Minas e eu estava recém-chegada. Encontrei as meninas do Triângulo Mineiro. Em que ano? 99? 99, mas a nave já tinha um ano que ela tinha sido fundada. E aí a gente começou a viajar para os encontros nacionais, os encontros regionais, e eu participei intensamente em todas as conferências que houve em 2000 e qual foi, meu Deus, a penúltima conferência? 2013 as conferências. 2011 eu viajava mais do que a Dilma Rousseff. eu ficava em casa, era Belém do Pará, para lá e para cá, conferência de assistência social, da saúde, do idoso, que eu já preferi, conferência da mulher, conferência de alimentar, conferência daqui e dali, e fiquei em Brasília até 2011. Em 2011 nós fizemos o primeiro encontro nacional feito em Brasília da rede da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais com Enclaves, Encontro Nacional de Travestis e Transsexuais que trabalha no enfrentamento às DST-AIDS e hepatites virais. E em 2012 eu resolvi voltar aqui para Belo Horizonte. E hoje aqui em Belo Horizonte eu estou mais nas pastoral de rua, pastoral da AIDS, eu estou mais infiltrada no movimento de moradia para todos, mas ainda não tem uma instituição ainda que eu esteja vinculada nela aqui em Belo Horizonte. Eu acredito que a partir do ano que vem eu esteja vinculada à pastoral de rua, porque me convidaram para estar fazendo parte do comitê da pastoral de rua e da Associação Moradia para Todos. Mas eu acredito que na militância a gente sempre teve com essa participação mesmo de ativismo, de estar sendo solidária, uma pessoa, tendo conhecimento também da dependência química. A gente vivencia tantos fatos de pessoas que têm overdose, que a gente tem que estar correndo para levar para o hospital. Isso também é um ativismo, a gente tem que estar ali inserida nesse contexto de ajuda e também sendo ajudada, né? E por aí a gente vai construindo esse universo de militância e a gente ainda morre sem saber muito bem, né? Se a gente ainda fica aí devendo para a nossa próxima geração alguma coisa, né? A gente tem que tá sempre passando esse bastão, né? As meninas de Brasília, elas agradecem muito pelo que a Charlotte fez. E elas hoje estão lá segurando as pontas da Nave Trans. A gente conversa pelas redes sociais, a gente troca mensagem, fotos. E eu acredito que é muito interessante esse universo da militância. A internet foi muito importante. Sim, né? A internet me fez eu ver amigos da infância. E hoje eu consigo entrar em casa de pastores, consigo entrar em casa de primo, sobrinho, que prega o evangelho para mim, brigo com eles me excluem do Facebook, depois me pede desculpa. E a sementinha a gente vai jogando, né? De respeito igual, né? Porque se a gente for excluir essas pessoas da vida da gente, a gente não consegue o objetivo que a gente tem, né? Que é levar, né, mesmo isso. Hoje na minha cidade eu volto, sou considerada, meu nome social lá não é conhecido porque eu tenho um nome assim não muito masculino, é Ideuci Lopes. Eu sou a senhora Ideuci na minha cidade, eu vivo lá como pessoa soropositiva, eu faço uso do TFD, que é o tratamento fora do domicílio, eu ando de cabeça erguida. Eu sei que eles não me amam tanto,
mas me respeitam, né? Isso já é suficiente. Eu não tenho vergonha, eu vou, desço na estação, que meu dinheiro é sempre muito curtinho, eu saio arrastando a minha mala, vou até a casa da minha irmã, chego lá, meu cunhado fica, quando passa de 3 dias, fala, quando você vai embora? Você já tá de saco cheio comigo, né, Jacinto? Assim, não, porque se você não tiver dinheiro para ir embora, eu arranjo o dinheiro para você. E você, eu tenho, mas me dá um pouquinho aí que eu preciso sim. Eu já aprendi a não brigar tanto com a sociedade. Porque se a gente for brigar com tudo que aquilo que venha atrapalhar a gente vai brigar demais. Então a gente tem que ter um equilíbrio aí, né? Mesmo assim, eu gosto muito das minhas irmãs, se eu não aturar meus cunhados, como é que eu vou visitar elas, né? Então a gente vai... Quantos irmãos? Nós somos 13 irmãos vivos e mais 2 mortas. Nós somos 15. Venho de uma família de 15 irmãos legítimos, de pai e mãe. E 13 vivos? 13 vivos. E dos 13, quantos homens e quantas São 9 mulheres, 3 homens e 1 pessoa trans. E como é que foi você no meio dessa família grande? Olha, eu vejo assim que eu era para ser mesmo uma pessoa trans. Porque eu sempre tive muito inserida junto com a minha família, junto com as minhas irmãs. As primeiras roupas femininas que eu usei foi pegando as minhas irmãs. Eu pegava os presto-barba da minha irmã que morava em Belo Horizonte, escondia para me depilar minhas pernas. E a família parece que veio e não acredita, né? Até que a minha irmã número 2, que já tinha uma vivência mais, já conhecia mais da vida, que vivia aqui em Belo Horizonte, ela veio e falou para mim, Cici, você não gosta de mulher não, né? Você gosta de homens. Mas como é que você pode falar uma coisa dessa? Porque eu percebo, você depilou as pernas, cortou, que olha, você usa short muito curtinho, você é muito vaidoso. Aí ela começou a me apoiar, tá entendendo? Mas a minha mãe, ela só veio descobrir mesmo que eu era uma pessoa trans quando eu voltei, cabelo longo, louro, de seio, eu passei 2 anos em Vitória sem casa, aí quando cheguei, que chamei, bati palma, pensei assim, isso não é você, sou eu mesmo, estou aqui. Agora a gente vai ouvir a Anique um pouquinho, né, para a gente intercalar aí a nossa... Sim. Como que você falou que no começo da década de 70, 73, você começou a tomar hormônios. Como que naquela época vocês sabiam como conseguir o hormônio, que tipo de hormônio, o nome dos hormônios, que continham sintomas, como que era o acesso a isso? A gente, em grupos de convivência na zona grande de Vitória, sempre tinha aquelas... A gente ouvia muitas, hoje é diferente um pouquinho, as novas eu não gosto muito de ouvir as mais velhas, mas a gente ouvia as histórias das mais velhas e a gente começava a copiar o que elas faziam. Essa Laila que veio do Paraguai, médico, né? Então uma receitava para a outra. A mais velha falava para as novas, mas o hormônio, o nome e tudo. E comprava na farmácia sem problema nenhum. Só que sempre assim, essa injeção que a gente ia tomar era uma por mês, que é o normal da pessoa tomar, né? A gente tomava todo dia. Todo dia. A gente não morreu por sorte. Eu tomava uma injeção de manhã e outra de tarde, uma de manhã e outra de tarde. A gente é sobrevivente. Lembra do Bejonestril? O Bejonestril era o hormônio melhor hormônio, o melhor hormônio que tinha. Bejonestril. Era Bejonestril, Lindiol, Anastril, eles nem fabricam mais. Mas eram os hormônios que a gente tomava, porque uma passava para a outra, sabe? Aquelas que tinha letra bonita, até às vezes passava no papel para dizer que era receita. E os farmacêuticos aplicavam na gente, não tinha restrição, eles queriam ganhar dinheiro, né? Depois uma menina aplicava na outra, uma travesti aplicava na outra, sabe? Até hoje ainda tem isso. Tinha uma travesti aplicando injeção na outra, sabe? É aquele negócio de travesti, médico e louca, todo mundo tem um pouco, né? Então a gente dando a passar remédio uma para a outra, porque a gente nunca teve acesso à saúde, né? Então, por isso é que a gente não tinha as pessoas que falam, não, faz isso. Olha, teve uma época que eu vi uma menina pegar uma caixa de Lindiol, bater no leite com banana e beber de uma vez só. Não, bonita, desmaiada. Bebeu de uma vez só. Porque a necessidade da travesti é ser mulher hoje. Porque ela não sabe se amanhã ela está viva, amanhã ela pode estar morta. Então a necessidade da travesti é sempre pro dia, não é para depois.
Por isso que a travesti não paga INSS, ela não pensa no futuro, né, Cici? A gente não, como que a gente ia imaginar que a gente já está aqui hoje? Eu e Cici, eu com 59 anos. E eu com 58. Como que a gente ia imaginar que a gente estava aqui hoje? Pelo que a gente passou, sabe? A gente acordar com faca na cara, com revólver, correndo da polícia. Então a gente nunca ia imaginar que a gente está aqui hoje. Né? E às vezes eu deito na cama e fico imaginando como que eu consegui sobreviver. Como que eu consegui sobreviver, sabe? E a mesma coisa acontece com as meninas. Elas não têm aquela esperança de que amanhã eu vou estar viva. Então se ela quer uma megarré, ela quer hoje. Se ela quer um peito, ela quer hoje. Sabe? Se ela quer uma bunda, ela quer hoje. Então por isso é que muitas morrem, sabe? Aplicando silicone. Porque a travesti assim, ela fica tão desesperada que se o silicone for 5 mil e hoje ela ganhou 5 mil, o robô de cliente 5 mil, ela sai doida e pega aquele dinheiro e volta na mão do médico e fala, não, eu quero meu peito hoje. Que a necessidade da travesti é olhar no espelho e ver uma mulher. Né? Então ela tem essa necessidade todo dia, de cada dia estar mais bonita, porque a gente começa a envelhecer no momento que a gente sai de casa. Porque você começa a correr atrás do prejuízo, você começa a sobreviver sobre o seu corpo, então você começa a envelhecer daquele instante. Então o nosso tempo é muito curto. Né? Você vê, hoje as meninas me chamam de quê? De tia. Ah, velha, você tá doida. Velha, sabe? Mas se hoje elas estão na rua com uma sainha, elas agradecem a gente que estava ali no passado apanhando da polícia, porque antigamente a polícia quando vinha lá embaixo a gente já gritava, mano, os alibãs, aí todo mundo doido. Gritava como? Os alibãs, mano, Deus os alibãs, cuida os alibãs, aí todo mundo doido. Hoje os alibãs passam a mão na bunda delas, aperta o peito, sabe, bota dentro do camburão para levar para transar. Da minha época tinha isso não. Na época da gente era bravo. Fechava para quem quer todinho, levava tudo. Botava a gente, todo mundo assim no paredão, assim, ó. Tinha uns que pegava jornal, amassava, botava fogo e passava assim nas pernas da gente, para ver se a gente estava de meia fina, quando a travesti tinha um corpo bonito, a perna bonita, passava assim, ó, para ver se estava com alguma meia, alguma coisa. Nossa Senhora. Teve uma época lá em Vitória que a gente era presa todo final de semana. Toda sexta-feira ia todo mundo, uma de mão dada com a outra. Ia presa, ficava lá o resto do final de semana todo, porque estava tendo muita denúncia, estava tendo muito roubo. Aí como o travesti nunca presta, então o roubo era a gente, só prendia todo mundo. E o roubo continuou. Aí eles não sabiam quem estava roubando. Mas eles se deram tão mal que as donas da casa, as donas de casa, tudo gostavam de travesti. E tinha muita menina que morava, trabalhava com as donas de casa. Então era edredom, comida do bom e do melhor, a gente ficava aí, ó. A final de semana inteira, comendo, bebendo e dormindo. Cada um tinha uma madrinha, né, que levava as coisas pra gente lá. Como é que era? Como é que foi para vocês ter que aprender a profissão da rua, né? Sair de casa, perceber que a partir dali era com vocês, né? Não tinha mais. Isso a gente não aprende, isso é um impulso, né? A necessidade de comer. Você vê uma menina, você olha para ela, você vê ela bonita, e você olha no espelho e você vê que você não está igual a ela, sabe? E você descobre que uma parte do seu corpo, ou algumas partes do seu corpo, vai te trazer o dinheiro. Aí chega uma outra e fala, Mona, vai lá, Mona, você vai ganhar uma coisinha. Aí ela embarca naquela, só que na nossa época era mais difícil, porque uma travesti que não tivesse peito, não tivesse bunda nem quadril, as outras botavam para correr. Hoje dá uma vassoura na esquina ganha. Mas na nossa época a gente tinha que ter alguma coisa de feminino. Então a gente tinha que correr atrás. Né? E sempre encontrava homem encantado pela gente, porque o menino quando está se formando, quando está com 12, 13, 15 anos, fica aquela coisa mistura, né? Meio feminina, meio homenzinho, e aquilo chamava a atenção dos homens, né? Os pedófilos. Os homens pagavam. E a gente via que aquilo ali dava um lucro, a gente corria lá, fazia um programa, as bichas botavam a gente para correr, a gente voltava de novo, apanhava, né? Corria da polícia, até que a gente começava a se enturmar, né? Ia se calejando. Querendo ou não querendo, uma ajudava a outra. Na nossa época, eu acho que a gente era muito mais unida. A gente podia brigar, se atracar, uma morder a outra, mas se um homem viesse bater, juntava todo mundo. Hoje eu não vejo essa união.
Hoje eu vejo cada uma por si. Sabe? A outra está apanhando ali, a outra é um site de nem ver. Hoje eu vejo muito disso. Porque eu tenho uma pensão de meninas em casa e as meninas contam essas coisas, nem eu fico ali no meu computador escutando tudo que acontece. Elas não são mais amigas uma da outra. Hoje elas disputam. Na nossa época não, na nossa época nós éramos unidas porque a gente não tinha ninguém para nos socorrer. Né? Ou era a gente mesmo. Hoje tem ONG, tem pessoas que não são LGBTs que estão aí na luta, mas na nossa época não tinha isso não. A gente nem conhecia se tinha direito. Não sabia Nem nada. sabia, Nada. assim, A gente achava que não tinha direito nenhum. Né? Porque você vê, se hoje está difícil, imagine há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Se hoje já é difícil, imagina aquela época. Na nossa época, a travesti não saía de dia, ela igual morcego, só saía à noite. Né? A gente não saía de dia. Hoje você vê travesti transitando, pegando ônibus, pegando táxi. Na nossa época não tinha isso não. Só à noite que a gente saía. Porque a gente é da época da ditadura, da época daquele negócio quando não tinha carteira assinada. Vadiagem, sabe? A gente é da época da vadiagem. Você estava na rua, não tinha documento, não tinha como provar que estava trabalhando, você ia preso. Ainda mais quando era travesti. Nem eu quando era gay, alguma coisa assim, já pintosa, já ia lá para preso. Então era bem mais difícil. Todas duas começaram a trabalhar menor ainda? Com que idade? Sim, eu acredito comecei que menor. nós éramos menores, sim. Eu saí de casa com 12 anos. 12 anos. Fui expulsa de casa com 12 anos. Né? Aí eu não fui logo para a prostituição, mas eu fiquei na rua um tempo. Aí depois eu